É só uma cena assim rápida. Não precisa de muito. E ali ele entra, e ali ele causa um estrago. Não são as raposas que destroem a vinha, são as raposinhas. São aquelas pequenininhas, aquelas coisas pequenininhas que você está ignorando, que você não está dando atenção, que você não está tratando, que você não está corrigindo. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, obrigado, Senhor, por esta quarta-feira, Senhor. Eu creio numa quarta de milagres, de definições, de mudanças, de respostas. Eu creio numa quarta-feira do sobrenatural, uma quarta-feira de glória, de poder, de unção, de portas abertas, de respostas, de definições para a nossa igreja, para o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada oportunidade. Louvado seja o nome de Jesus por cada livramento, pelo cuidado do Senhor para com a nossa vida, com as nossas crianças. Senhor, louvado seja o Senhor pela nossa família, pelos nossos filhos, pela vida, pela saúde. Meu Deus, muito obrigado. Senhor, eu peço ao Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor, nos livra de todo mal, livra a nossa casa, livra as nossas crianças, livra os nossos familiares, guarda, Senhor, a entrada, a saída, guarda, Senhor, as nossas crianças, meu Deus, livra de todo mal, Senhor, acampa os teus anjos. Nós declaramos que nenhuma ferramenta preparada, organizada, não prevalecerá contra a nossa casa, em nome de Jesus. Passa com teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés, guardando, livrando as nossas crianças, livra do mal, livra nas escolas, livra de acidente, livra de se ferirem, de se machucarem, livra, Senhor, as nossas crianças de qualquer pensamento, ideologia, dos laços do diabo contra a vida delas, que o Senhor guarda, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo o projeto Casa Firme, eu abençoo o culto Pais e Filhos. Nós estamos aqui, meu Deus, e queremos aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus, amém, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se sentar, por gentileza. Bom, eu decidi, eu ali buscando a palavra, e eu vou um pouco mais da palavra que o Senhor nos entregou no sábado, no culto do jovem, porque depois até, indiquei aos pais que estavam no culto dos jovens, vai lá no canal da Bispa Cléo e assista. Ali tem 2 cultos, que fala sobre os adoradores do Deus prazer. E ali, você que é pai, você que é mãe, é um culto que vai, expandir a sua mente, a sua visão, que vai te ajudar muito, a conduzir a sua casa, a conduzir a vida dos seus filhos. Então, depois fica aí a dica para você ir lá no canal e assistir. São cultos poderosos que vão te ajudar. E falando, voltando ainda um pouco sobre adoradores do Deus prazer, trazendo isso, para o nosso contexto de pais, isso nos mostra o quanto, somos responsáveis pela vida dos nossos filhos e ensinar os nossos filhos a canalizar os prazeres, porque o homem tem prazer, nós temos prazeres, queremos realizações, mas no lugar certo, da maneira correta. Aqui diz assim que o Espírito Santo nos alerta, ele está o tempo todo nos alertando sobre o perigo de estarmos próximos demais do pecado.
e sobre o crescimento dos adoradores do Deus prazer, né? Porque a busca pelo prazer tem enlouquecido as pessoas, tem enlouquecido os jovens e até mesmo as crianças, a busca pelo prazer. E estamos aqui para aprender também sobre a filosofia do hedonismo, que é a busca pelo prazer sem considerar os princípios bíblicos. E, por outro lado, a palavra de Deus nos ensina algo além dessa superficialidade. O Deus que criou o prazer, que é o nosso Deus, Ele que criou o prazer, quer que os seus filhos tenham uma vida prazerosa, não é? Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Foi o nosso Deus que criou o prazer. Porém, dentro do que é saudável. E esse é o nosso papel, ensinar isso aos nossos filhos. O prazer dentro daquilo que é saudável. Entre o saudável e o insano há um hiato. E qualquer coisa que deixe de ser saudável pode levar uma pessoa à loucura. O Deus que se preocupa com o bem-estar do seu povo é o mesmo que nos ensina a negar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, 23, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Jesus disse que a sua igreja é o sal da terra e a luz do mundo, Mateus 5, 13, 16. Então, o papel da igreja e de cada um de nós é salgar, temperar, iluminar, contagiar e influenciar. Mas, lamentavelmente, isso nem sempre acontece, pois algumas igrejas têm sido influenciadas pelo próprio mundo. E isso é terrível, porque a única esperança para esse mundo perdido é a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse que tudo é permitido. Então, diante de nós, né, tem um mercado vasto, né, de possibilidades, desejos, vontades, tudo é permitido. Mas nem tudo vai ser saudável. É como a alimentação, né? Você que é pai, você que é mãe, que tem criança dentro de casa, tem vários tipos de alimentações, né? Tem vários tipos de comida. Mas tem aquela comida que é saudável e vai fazer bem para o seu bebê. Assim é a palavra. Assim é a vida. Nós temos um mundo diante, né, de nós, com muitas coisas prazerosas, gostosas, incríveis. Mas o que eu devo escolher, eu tenho que sempre escolher aquilo que é saudável para a minha vida. Aquilo que não vai me fazer mal. E a partir do momento em que a igreja do Senhor começa a trazer a ideologia do mundo para dentro da igreja, ou seja, a igreja do Senhor começa a fazer o quê? Concessões. E a se sentir à vontade e confortável com coisas que a palavra de Deus diz serem a morte para a vida espiritual. Lembra alguma vez que a bispa, ela até falou aqui que ela foi visitar uma igreja lá nos Estados Unidos, e se eu não estiver enganado, o bispo Murilo chegou a fazer essa pergunta, como que eles trabalhavam com jovens sobre a questão da virgindade. E foi falado para eles que isso não era, né, dizendo que, não, isso não é falado, isso não é trabalhado sobre a questão da virgindade, da santidade. Então, tem igrejas, algumas igrejas, que essa questão sobre a virgindade não é algo que é trabalhado, não é algo que é ensinado, a importância, o valor, o quanto isso agrada o Senhor. E nós que estamos aqui, sabemos que a palavra do Senhor nos ensina sobre
O quão isso é importante e como pais nos ensina a ensinar os nossos filhos a dar o primeiro beijo no altar, a ter apenas uma única mulher. Quando eles casarem, casamento é para a vida toda, né? Casamento não é para você, não é plano de Deus que o homem tenha vários filhos com várias mulheres. Não é plano de Deus que a mulher tenha vários filhos com vários homens. Não. O plano de Deus é uma família abençoada. Esse é o plano de Deus, uma família unida, o homem com a sua mulher, a mulher da sua mocidade, construindo a sua família, crescendo, avançando. E onde começa isso? Ali, desde pequenininho, ensinando sobre a família, como é importante ter uma família, cuidar da família. Aos meninos, nós ensinamos que ele deve procurar uma esposa, uma moça que teme a Deus, que reverencia a Deus, uma moça que teme, uma moça que segue os princípios e valores do reino, né? As meninas nós ensinamos, você precisa escolher no seu futuro um homem que é cheio do Espírito Santo, que tem os mesmos valores e princípios que o seu, que são os valores e princípios do reino. Um homem que respeita, né? A bispa sempre ensina isso em casa. Você quer saber se esse é o homem da sua vida, olhe como ele trata a mãe dele. Exatamente. Porque se ele trata de qualquer jeito, é desrespeitoso com a mãe dele, que gerou ele, que cuidou dele, né? E mãe é mãe. Mãe não abandona. Então, se ele não respeita a mãe dele, será que esse é o homem certo para a sua vida? É algo que tem que se pensar. A mesma coisa a mulher. Como ela é como filha? Como ela age dentro de casa? Porque, né, nós já sabemos que isso não cola, né? Não, mas quando eu casar, ele muda, ela muda. Não muda, piora. Piora. Não muda. Então, tudo isso quem ensina são os pais, né? A frase da bispa, errou no casamento, errou na vida. Então é isso, esse é o nosso papel de pais, ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos, dar profundidade para as nossas crianças. O diabo escraviza as pessoas através do pecado, que por sua vez, o que ele vai fazer? Exigirá mais do que a pessoa pode oferecer. E ele cobrará um preço mais alto do que ela está disposta a pagar. E as consequências do pecado duram mais do que ela imagina e pode suportar. Olha, o pecado ele cobra caro. Não importa a sua idade, com quantos anos você, cometeu um pecado, ele cobra caro. O que você planta, você colhe. Tem coisas que você, nesses períodos de catarse, onde as pessoas nos procuraram, principalmente agora nessa que teve no final do ano de 2024, foi algo assim que eu até trouxe algumas histórias para vocês de mulheres que, foi até no culto dos 52 dias, lembra que a bispa disse, ela trouxe até o testemunho pessoal dela, sobre o Osmar ter feito algo na juventude dele, e ela não sabia, e isso ele trouxe o ano passado, e isso explicou muitas coisas, o porquê que ela sofreu um aborto e porquê aquela luta, do mal querer levar, destruir com a vida do bispo Murilo, e tudo fez sentido. Então ela trouxe, e olha só, que coisa mais incrível, o testemunho dela trouxe clareza para muitas outras pessoas dentro da igreja, principalmente para mulheres que tiveram um passado de destruição, de pecados, de escolhas erradas, e aquilo trouxe sentido, o porquê de muitas coisas, Então, o pecado ele vai cobrar caro. E eu até trouxe, nós trouxemos aqui o testemunho da presbítera Patrícia, que foi exatamente isso. Que naquele culto, nos 52 dias, agora do ano passado,
ela, na hora do culto ali, ela me puxou e falou, eu preciso falar com a senhora, eu preciso de oração. E ela falou assim, as minhas vendas caíram. E em lágrimas, ela disse, eu entendi porque eu perdi o meu filho, acho que era 18 anos, né? O filho dela morreu, acho que foi com 18 anos, 17 ou 18. Ele sofreu um acidente e faleceu. E ela em lágrimas falou assim, agora eu entendi. Deus me trouxe à memória que eu cometi um aborto. Então, quando era jovem, eu me relacionei com um outro jovem e ele, se não me passou isso, acho que foi ele, a mãe, levou ela numa clínica de aborto. E o aborto foi aquele aborto que tira os pedaços, né, do feto, né, vai picotando. E ali em lágrimas ela viu, o Senhor trouxe a verdade a libertou. Então, o pecado cobra caro. Ela não conhecia Jesus, ela não sabia, nunca ninguém tinha ensinado isso para ela, que aquilo ia cobrar caro. E cobrou. A Patrícia, ela tinha sonho ela tinha desejo de ter mais filhos, só que ela teve apenas um, e ela gerou, ele nasceu, cresceu, e ali por volta, só não lembro esse detalhe, 17 ou 18 anos, ele sofreu um acidente e morreu. Ou seja, o pecado cobra caro. Depois do testemunho dela, outras pessoas, mulheres foram chegando, teve uma que ela teve vários, ela cometeu ali na sua juventude, pela ausência ali dos pais, principalmente ali as palavras da mãe, ela cometeu abortos, né? E quando ela então casou, estava tudo certo, ela engravidou, o marido falou, não, agora não é o momento. Ele foi, levou um chá para ela abortar. Então, só que aquilo o bebê sobreviveu, ele nasceu, e é uma bênção, né? E ele está no ministério, é um jovem. Mas ela contou em lágrimas que foi a primeira vez que ela colocou isso para fora. Só que aí depois ela falou, pastora, só que depois que ele nasceu, eu tentei várias vezes, eu tive outras gestações. Agora eu não me recordo se são 5, mas acho que no total era para ela ter 9 filhos, ela só tem 2. E os médicos não sabiam explicar, porque quando o feto chegava num período da gestação, eles morriam. E quando veio essa palavra, ela entendeu o sangue que clama, né? Que a bispa foi essa palavra, o sangue que clama. Então, o sangue daqueles abortos que ela fez na sua juventude, por falta de conhecimento, por falta de alguém ter ensinado, mostrado, o sangue clamou. O sangue daqueles bebês, né, que foram tirados ali, clamou. Então, é exatamente essa palavra. Então, quantas jovenzinhas, né, que estão em busca, mergulhadas nesse prazer, e acabam tomando a decisão errada por conta do medo, por conta do futuro. Não, eu não posso ter um bebê agora porque eu tenho um futuro. Que futuro? Que futuro? Então, o pecado ele vai cobrar caro. Tem outros também, teve outra obreira também, que falou também que ela cometeu e agora ela entendeu o porquê ela teve perdas. Então, são pessoas relatando que o pecado cobrou caro. Mas hoje elas estão em Jesus, elas entenderam, e o Senhor tem restaurado, porque o Senhor não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas há um preço, não é? Há um preço. Até mesmo, né, eu também, quantas escolhas na juventude, na minha infância eu tive, e não sabia que aquilo era errado. Mas eu tive uma colheita. E assim é exatamente, quantos pais que hoje eles vivem com seus filhos aquilo que eles faziam na sua infância. E aí é um ciclo que precisa ser quebrado.
Acontece que muitos cristãos acabam não só abrindo portas, mas também abrindo essas portas, né, dos prazeres, mas também financiando o pecado, consumindo esses conteúdos midiáticos, como filmes, músicas, séries, novelas e até mesmo a imoralidade, né? Não vou falar essa palavra, porque eu sei que tem crianças me assistindo, então eu vou usar imoralidade, você sabe do que eu estou falando. Queixam, né? Muitos até queixam do valor da Bíblia. Nossa, tá cara essa Bíblia! Mas estão ali financiando o pecado, a imoralidade nos seus celulares, no computador, dentro de casa. E eu até falei, e isso é muito sério. A gente precisa ter esse cuidado com as nossas crianças. Às vezes as nossas crianças estão ali vendo um desenho, um filminho, que você acha até bobo. Nossa, que coisa boba, né? Mas você sempre tem que tomar cuidado com a mensagem que está por trás daquilo. Várias vezes, e isso acontece. Os meus meninos, às vezes, eles param para ver algo ali na televisão, mas eu ver uma cena, ouvir uma conotação, uma palavra, que eles não entendem o significado, mas eu sei, eu falo na hora, tira agora. E eles já são maiorzinhos, e mamãe, mas por que, mamãe? Por que você está vendo? Não tem nada de errado. Ah, querido, tem sim. É importante que você não saiba o que tem de errado, mas eu sei. Eu sei. Quantas crianças que acabam indo para a imoralidade, crianças indo para a imoralidade por conta de um desenho que deu uma sugestão para ela. Filmes, sabe, que dá aquela sugestão de como as coisas funcionam. Eu conheço. Daqui a algumas semanas, a bispa gravou Destinos Curados da Esther e do Lohan, né? Depois eu aconselho você, quando sair, você assistir, mas assista, eu oriento que somente adultos assistam, não assistam aí com os seus filhos, com crianças, porque aquele testemunho é para os pais, é um alerta para os pais. Porque o diabo, ele não precisa de muito para atrair os nossos filhos. Lembra que eu já preguei que ele precisa só de um flash, né? Só de um flash. É só uma cena assim rápida. Não precisa de muito. E ali ele entra, e ali ele causa um estrago. Não são as raposas que destroem a vinha, são as raposinhas. São aquelas pequenininhas, aquelas coisas pequenininhas que você está ignorando, que você não está dando atenção, que você não está tratando, que você não está corrigindo. O tanto de desenho infantil que tem conotação sexual, não dá para você contar nos dedos. Pastora, que horror, sim. E são desenhos tão bobinho. É o trenzinho que faz tic-tac, tic-tac. Né? É o carrinho que fala com outro carrinho, que brinca, que é aqueles filmes, aqueles desenhos bobos de bebê. Dentro disso, começa a prestar atenção. Teve uma vez que os meninos estavam assistindo um filme que era nesse formato. Eu acho que era os carrinhos, eles falavam, e tinha ali a criança, bem essas coisas assim. De repente eu falei, peraí, tem alguma coisa de errado nesse desenho. Porque eu ouvi uma família, eu vi a menininha chamando a mãe, depois chamando a outra mãe, e eu falei, mas peraí, mas foi na lata. Eu falei, tira agora. E aí a criança não entende, mas por quê? É tão bobinho, mamãe. Não é bobinho, não. E aí, quando eu vou investigar, volta um pouco, né? Volta o vídeo um pouco. Eu falei, mas não é possível?
Até com filme de bebê? Até com desenho de bebê? Sim. Tinha um time de futebol aí, não sei aonde aqui no Brasil, que na camiseta tinha um patrocínio lá de filmes adultos, né, de situações. Então, tá por todo lado. O tempo todo estamos sendo estimulados para o pecado. O tempo todo, as nossas crianças, os nossos jovens estão sendo estimulados para pecar. E temos que ficar atentos dentro de casa. Agora mesmo, né, uma tragédia, né, uma jovem, uma adolescente, que foi fazer um desafio da internet e acabou morrendo, né, que está aí agora. Que o Senhor console os familiares, mas é trágico. E esse não é o primeiro caso, né? Esse não é o primeiro caso de jovens que saem fazendo esses desafios da internet e acabam falecendo, morrendo. E isso, né, nós precisamos pensar a respeito disso, nós precisamos falar mais a respeito disso. Porque aquilo que você deixa entrar em sua mente pode transformar a sua vida. Por quê? Porque muda o modo de pensar, muda o comportamento, não é? Muda a maneira de pensar, muda o comportamento. Então, se um desenho ali, um filminho, muda a maneira do seu filho, da sua criança de pensar, automaticamente mudou o comportamento dele. Automaticamente. É incrível. Os meus filhos, nós ficamos assim, principalmente a bispa, que é esse anjo enviado pelo Senhor, que nos ajuda demais a detectar ali situações nos meninos e vai nos orientando, ó, fica atento com isso, fica atento com aquilo. Mas quando os meninos eles estão em época de férias, eles estão aqui com a gente, eles ficam aqui, eles descem, eles brincam na igreja, eles estão mais ali com a família, porque está em época de férias. Ali a gente consegue trabalhar mais, tem mais tempo, é uma criança. Quando volta para a escola, é no primeiro dia. É algo assim que você fala, por quê? Eu passei as férias inteiras te ensinando, te mostrando, educando, corrigindo. Volta para a escola. Mas por quê? Porque eles estão vendo o comportamento de outras crianças e acabam querendo imitar. Com palavras, até mesmo com palavrões que você fala, você perdeu o juízo? Aonde você tirou isso? Ah, porque eu vi um amiguinho falando, criança, você vai repetir, isso é um palavrão. É, mamãe, mas qual é o significado dessa palavra? Não importa, não fale isso. Exatamente isso. Quantas vezes, né, isso acontece dentro dos lares? Eles só saem repetindo. Mas eles não sabem o significado. Quem mostra o significado que aquilo não pode? Os pais. Hoje, as crianças elas estão sendo estimuladas o tempo todo, em computador, videogame, joguinhos, filmes, desenhos, séries. O tempo todo. São estimulados a pecar. A pecar. Lembra, eu também falei alguns cultos aí, que, nossa, teve um filminho aí que saiu, a Arca de Noé, eu acho que era isso, a Arca de Noé. Nossa, foi uma febre. Teve pais aqui da igreja, pais, que levaram as crianças para ver essa Arca de Noé. Chegaram lá, foi assim, destruidor. Pastora, pelo amor de Deus, eu achava que era de Noé mesmo, da Bíblia, e estava todo desconstruído. Então, consegue entender? O diabo usa da palavra para entrar e destruir. Não foi o que ele fez com Jesus? Ele usou da palavra. Ele foi tentar Jesus, e ele tentou Jesus
usando a palavra. E Jesus combateu ele com a palavra. Então nós temos que tomar cuidado. Não é porque um desenho, um filme fala, é de Jesus, é de Jesus. Você tem que primeiro ter este cuidado. Deixa eu verificar. Quantos pais que vão para o cinema, vamos assistir tal coisa, porque é da Bíblia, é de Jesus. E chega lá, tem algo distorcido ali. E aí fica lá no cinema, né? Esconde, não vê isso aqui não, não vê isso aqui não. Isso aconteceu comigo. O Davi estava vendo uma série, que tem várias séries, né? Desenhos, séries, filmes que falam da história de Davi, né? E ele pegou lá um aleatório, que estava no Prime. E aí eu sentei e fui ver com ele. De repente, um Samuel estranho. O Samuel lá na história, o Samuel ungiu Davi, derramou o azeite. E ele levanta e Davi dá um beijo na boca do Davi. Na hora, eu jogo o controle na televisão. Mas que loucura é essa? E aí os dois ficaram assim, mamãe, isso aí é errado, isso não aconteceu na Bíblia. Eu falei assim, é claro que não, criança. É claro que não. Olha só o tanto que temos que estar atentos. Porque às vezes você coloca lá, não, isso aqui é de Jesus, está seguro. Aí tem um trem desse. Não é para... Eu sei, ser pai e ser mãe no dia de hoje, você tem que parar assim, você tem que ter, é como a bispa fala, trabalhe menos, ganhe menos, mas cuide dos seus filhos. Esteja ali por eles, para eles, orientando, ensinando, porque o tempo todo, essas ciladas, esses laços, essas ideias. E esse é o nosso papel, de combater o Deus prazer da vida dos nossos filhos. Dentro da nossa casa, nós precisamos combater. A bispa falou no domingo, você está dizimando, todo dia nós estamos dizimando. Uns dizimam na farmácia, outros dizimam em sites adultos, outros dizimam em hospital, dizimam no mercado. Todo dia nós estamos dizimando. Todo dia nós estamos dizimando em algum lugar. Nós precisamos agora canalizar para a coisa certa. Aqui diz assim, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. E podemos usar essa escritura para dizer que o Senhor guarda também as entradas e as saídas da nossa alma. É o que nós temos que orar, Senhor, guarda a entrada e guarda a saída dos meus filhos, a entrada e a saída da alma. Da alma. Porque é o que nós temos que pedir. Não tem como nós estarmos 24 horas com os nossos filhos. E o nosso papel é orar, é interceder, é clamar, é combater. É combater um comportamento. É combater uma atitude, é ir combatendo e ensinando. É isso que a bispa faz com as crianças. Ela identificou algo, ela combate com a palavra, e ela vai combatendo, ela vai ensinando, e ela nos ensina, faça desse jeito com eles. E os meninos, eles que estão agora, eles sabem disso. Foi para uma linha, eles vão ser pontuados, corrigidos e alinhados. Isso é guardar, é orar para o Senhor, guarda a alma. Por isso temos que estar vigilantes quanto ao que permitimos entrar em nosso interior. Temos que estar vigilantes a respeito do que está entrando no interior das nossas crianças. O que entra é o que sairá. Pergunto-lhe, as entradas da sua alma, elas estão protegidas? As entradas da alma dos seus filhos, elas estão protegidas? O diabo distorce a verdade, misturando o pecado e o erro com as meias-verdades, para que as pessoas com pouco discernimento
não percebam nem vejam a verdade. Então é o que ele faz com esses canais de desenho que atraem as crianças, né? Eu estou tentando ir para uma linha da palavra, mas eu estou percebendo que é para eu ficar nisso, porque os pais precisam estar atentos. Porque é o que o diabo faz, ele vai misturar. Então, ele coloca um desenho infantil, um desenho colorido, né? A criança ama coisa colorida, né? E ele vai misturando ali, e ele coloca algo ali, ele vai colocando algo ali que vai induzindo. Até acho que foi esse ano, não sei se foi ano passado, a pastora Ana Paula me trouxe algo que estava acontecendo na escola, que era um desenho onde eram uns na verdade, esse desenho existe, eu esqueci o nome agora. São ursinhos fofinhos, bonitinhos, sabe? Ursinho. E aí eles vão brincar de uma brincadeira de esconde-esconde. E aí é nítido ver, tem isso aí na internet, depois você vê. Aí tem um ursinho lá específico, que ele vai na árvore, ele vai contar enquanto os outros vão se esconder. E de repente, quando ele para de contar, ele vira o olhinho, ele fica possesso, ele muda, sabe? Ele muda ali. Fica raivoso, a bola do olho vira ali, ele é dominado pelo mal. E sabe o que ele faz? Conforme ele vai achando os amiguinhos, ursinhos, ele vai decapitando. Ele explode, ele corta a cabeça, ele mutila. É horroroso. É horroroso. E são assim, se você pesquisar, você vai ficar assustado. O tanto que as crianças são estimuladas o tempo todo pelo diabo para pecarem. Desenhos que estimulam, né? O toque. Não vou entrar, mas o toque, o se conhecer, né? Você precisa se conhecer, e entre outros. Eu, ano passado, atendi uma jovem, ela estava assim, foi num domingo, chorando. Tia, eu preciso falar, tia, eu preciso falar. Eu falei, o que foi, minha filha? O que aconteceu? Tia, eu fiz algo que eu não deveria. Eu comprei um livro, tia, que é um livro de romance de adolescente. Aí eu falei, fala mais. E aí ela estava com o livro assim, ela estava tremendo, mas tia, eu sabia que eu não deveria comprar, mas eu queria muito ler esse livro, só que tia, isso está despertando alguma coisa dentro de mim. Eu falei, mas eu não te falei, que eu já tinha orientado. E aí, o que estava causando aquele livro? E se você, ela entregou o livro, ela pediu para eu sumir com o livro, eu peguei o livro, né, sumi com o livro. Aquilo, se você olhar a capa, é algo tão assim, sabe? Mas lá dentro, né, a maneira que foi escrito, estava estimulando o quê? Era uma história de uma jovem que gostava do jovem na escola, e aí vai longe a história. Aquilo estava estimulando no coração, na alma dela, o desejo de viver aquilo. Aquilo que aquela autora escreveu. Sim, leitura, tudo que entra, através do que você está vendo, ouvindo, tudo. E aquilo vai sair. E ela foi pedir ajuda e socorro porque ela estava à beira de perder o controle daquela situação. Para você ver o quanto é grave. Por isso que nós somos ensinados, lê a Bíblia com seus filhos, fale a palavra, conte as histórias da Bíblia, fale a palavra, porque parece que não está entrando, mas está entrando. Aquilo está entrando, aquilo está criando raízes. Porque se você não coloca o que é certo, vai entrar o que é errado. Outra menina também, até falei no sábado, né, da tia Isa, da escolinha, eu dava aula para ela era pequenininha, ela tinha, eu não lembro quantos anos, se ela tinha 10, 11 anos. A Isa era lá na Celso, super aplicada, nossa, ela até hoje, né, ela tem a palavra assim na ponta da língua, ela faz a provinha para as crianças da escolinha, a gente fala que ela faz o Enem Gospel, porque ela faz umas perguntas que até bispo tem dificuldade de responder, ela faz umas pegadinhas,
Que eu falo, Isabela, de onde você está tirando isso? Não, tia, é porque tem que saber. Eu falei, nossa, tem que saber mesmo. Mas ela faz umas pegadinhas, ela mistura uma palavra com a outra, ela faz um negócio lá. E ela sempre foi, desde pequenininha. Então, na época da Celso, ela era aquela criança que tudo que você perguntava da Bíblia, ela saía. Aplicada, responsável, comprometida, é a Isabela. De repente, essa Isabela, uma vez eu fui dar aula na escolinha, e ela começou a questionar a palavra. Eu não lembro qual foi a palavra que eu preguei, pode ser que ela lembra, ela vai lembrar disso. E ali eu dando aula na escolinha, ela começou a questionar a palavra. Sabe, a questionar mesmo. Eu falei, criança, qual o seu problema? Cadê aquela Isabela? Ela começou a questionar. E aí, né, a liderança que estava à frente, na época da CELS, nós conversamos, apresentamos, tem algo de errado com a Isabela. Alguma coisa está acontecendo, alguém está influenciando ela. Mas foi assim, foi no alvo. Ela ganhou um livro que chama Divergentes, né? Que eu acho que é aquela coisa que eu não entendo muito, mas acho que fala da personalidade, é uma coisa confusa. Ela ganhou esse livro e ela comeu o livro. Ela leu o livro, ela comeu o livro. E aquele livro, ele mudou a maneira, ele faz você questionar quem você é. Ele faz você questionar tudo. Foi o que aconteceu com ela. Ela devorou o livro, leu o livro, e aquilo mudou dentro dela. E aí, quando nós fomos conversar, ela estava num nível de contaminação muito alto. Então, nós chamamos a mãe, conversamos, pegamos a Bíblia, né? Na época, acho que foi até o Bispo Pedroso, conversou, mostrou, alinhou, e foi aquele processo de vamos recuperar a Isabela, porque a Isabela foi para um nível. E olha só, isso estava acontecendo ali, né? E aquilo foi tratado. Hoje, essa bênção, ela é tia da escolinha, ela é uma das líderes da escolinha. E hoje ela conta isso como um testemunho. E é interessante, olha só, né, que Deus não desperdiça nada. E hoje, ali com as crianças, ela me ajuda exatamente nisso. Então, ela me ajuda a detectar o que a criança, por que está tendo esse comportamento, o que está entrando. Porque um dia ela passou por isso. Lembra os adultos, né? Lembra aquela fase, aquele tempo, que saiu aquele, deixa eu falar em códigos, mas você vai entender. Os 50, entendeu? 50 cinzas lá, lembra? Como aquilo foi destruidor em casamentos? Casamentos foram destruídos com aquela coisa lá. Por quê? Casais que queriam, né? O quê? Queria inovar, né? Foram no cinema, foram nas livrarias, compraram, adquiriram e seguiram as dicas, as direções. Inteligente, assim, muito inteligente. Levaram para dentro de casa. Consegue entender? Foram lá, compraram e levaram a própria maldição para dentro de casa, ali o casamento já não estava naquelas coisas. Achou que tô na vantagem. Vou elevar o grau do meu casamento. Desceu. Naquela época teve pessoas, né? A pastora lembra disso, teve casais que vieram, pelo amor de Deus, nos ajuda, porque tá alguma coisa, ajuda, porque tudo é permitido, não é? Tudo é permitido, mas nem tudo te convém. A palavra. Então, casamentos foram destruídos, vidas, relacionamentos, por quê? Porque agora eu vou inovar. Eu vou rodar aqui. Foram destruídos. Até nesse culto de apoio, depois você vai lá, assiste, a bispa ela fala de uma maneira muito assim profunda sobre até mesmo esse livro, porque ali o próprio cara lá, que eu não sei o nome do personagem, sei lá quem, que ele fala
que ele tem 50 espíritos ruins. Olha só. E um monte de crente, né? Um monte de crente. Eu vou lá. Se deram mal. É o que nós temos que ficar atentos dentro de casa. Há caminhos que ao ser humano, o quê? Parecem ser as melhores opções. Parece. Não, esse aqui é uma opção muito boa. Mas ao final, conduzem à morte. Que morte é essa? A morte espiritual, a morte da alma, a morte de tudo. A Bíblia é maravilhosa, ela nos dá tudo que nós precisamos. É como você vai no mercado, principalmente naquela seção do doce. Hoje, Jesus. Nossa, tem coisas incríveis ali, né? Você fala, é agora. Né? Quem já viajou para os Estados Unidos, principalmente no Walmart, naquela seção de doce, é tudo extra lá, né? É tudo grande. São coisas, não é uma barrinha de chocolate, é uma barrona. Você fala assim, estou no paraíso. É agora, Jesus, que eu vou. Há caminhos que parecem ser a melhor opção de vida para o homem. Mas no final, vai atingir a sua saúde, o seu corpo, vai bagunçar com tudo dentro de você. E é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Querido, há caminhos que parecem ser as melhores, assim, é a melhor opção, mas no final vai conduzir à sua morte, à sua destruição. É o que nós falamos com os nossos jovens. Né, que jovem, tem muitos jovenzinhos que entram nessa fase são os hormônios e eu quero namorar, querido. Parece que é uma boa opção você namorar agora, mas isso você não tem controle. Nossa, você quer ver um jovem falar assim para mim, tia, eu tenho controle. Eu falo, querido, ninguém tem controle de nada. Não, tia, eu sei a palavra, né? E é engraçado que eles são pregadores da palavra de Deus. Não, tia, eu tenho controle da minha carne, das minhas emoções, dos meus desejos. Querido, você não tem. Não, eu tenho sim, tia, não tem. Não tem. Não tem. Chega um momento que você vai perder o controle e você vai pecar. Então, quem ensina? A igreja ensina, os pais ensinam. Os pais vão dando essa profundidade. O diabo atua na carência e nas emoções das pessoas. Por que as pessoas, elas pecam? Porque as pessoas se metem numa fria por conta da sua carência e por conta das suas emoções. Eu não estou me sentindo bem hoje. Eu não estou muito bem hoje. Não estou muito bem. Através da carência e das emoções. E assim o mal é tão astuto que ele jamais vai contar uma mentira por inteiro. O diabo nunca vai. O diabo conta mentira, mas ele não vai contar por inteiro. Pelo contrário, ele distorcerá sutilmente. É só um filme. É só um livro. Ele vai distorcer sutilmente a verdade. E o livre-arbítrio que Deus nos deu, nos dá a capacidade de escolher o que deixaremos entrar em nosso coração. O Senhor não amarrou as mãos de Eva e do Adão, impedindo-os de comer o fruto. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus quer dizer, não coma, mas você escolhe o que fará da sua vida. Você vai escolher se você vai comer ou não. E a busca pelo prazer fez com que o homem comesse do fruto. Há inúmeras pesquisas e estudos que comprovam que grande parte dos casais que se guardaram, intimamente
para o dia do casamento estão extremamente satisfeitos, né? E enquanto aqueles que não esperaram, sabe, não vou esperar nada, é agora. O que aconteceu? Para desfrutar, né, desse prazer após o casamento, estão frustrados ou divorciados. Estudos sugerem que meninas que têm uma vida íntima precoce, antes do casamento, enfrentam um risco significativamente maior à depressão, ao suicídio. E o menino, esse risco lhe dobra. E a incidência de depressão em meninos e meninas que tiveram essa vida íntima precoce, antes do casamento, é muito maior. Ou seja, por que isso acontece, né? Essa precocidade? Por conta da carência, né? Por conta das emoções. Por isso que a nossa casa ela precisa ser blindada. Pais ali que cercam, pais que ensinam, não só com palavras, porque o comportamento ensina mais do que a palavra, sabe? Às vezes você está ali falando. Você já leu a Bíblia? Vai ler a Bíblia. A bispa ensina isso e fala muito dentro de casa. Pare de falar, vai ler a Bíblia. Pegue a sua Bíblia, sente com ele e leia a Bíblia junto com ele. E é incrível. Pare, às vezes o que nós temos que fazer é parar de falar e fazer junto, sabe? Construir juntos, porque isso motiva. Aqui tem algo que a bispa até colocou no estudo. Os pais têm a obrigação de dar profundidade aos seus filhos. Aqui ela contou uma história. Ouvi de alguém sério o caso de um homem que tinha o vício em matar pessoas. Ele acordava com o objetivo de matar quem quer que fosse. Ele nasceu assim? Quero matar. Não. Veja como o diabo está nos desequilíbrios e excessos. Por isso é importante estarmos sob a proteção de Deus. Pois qualquer um de nós pode estar na rua e ser vítima de alguém assim, de uma pessoa louca. Sabe? Já pensou que todo dia a pessoa quer matar alguém? Por isso que nós temos que pedir a proteção. Senhor, nos guarda. Senhor, nos livra. Guarda a nossa casa. Guarda as nossas crianças. Quantos, né, casos aí passados de jovens, crianças que entraram, jovens que entraram na escola e saiu atirando para tudo quanto é lado. Nós temos que orar. Ontem mesmo, o Davi é muito interessante. Ele chegou indignado. E ele não queria nem almoçar. Ele colocava um garfo e queria falar a história. Que quase aconteceu uma tragédia na escola, mãe. Eu falei, que foi, Davi? Uma tragédia, mãe. Foi uma confusão. Eu falei, que foi? E ele não vai no ponto, sabe? Ele dá guinadas. O Davi, vai no ponto, fala o que aconteceu. Uma menina, mamãe, você acredita? Uma menina, estava assim. E aí, vai, Davi, fala qual é o ponto. Mãe, a menina pegou não sei se era um lápis, alguma coisa com ponta. Mãe, ela tá no pescoço da outra menina. Falei, Davi. Mãe, foi. E eu falei, e aí, a menina tá bem? Ah, esse é o desenho. Esse é o desenho que eu falei. É esse desenho. Olha a cara do bichinho. 3 amigos felizes, né? Felizes. Então, ó, seus filhos assistem, querido, você tá trazendo o mal para dentro da sua casa. Obrigado, pessoal. E aí ele falou que a menina ela pegou e enfiou aqui no pescoço da outra criança. E aí foi uma confusão. Ele falou que foi uma confusão dentro da sala. E eu falei, mas a menina machucou, foi para a enfermagem, ficou um furo, mas a menina passa bem. Mas poderia ser o meu, poderia ser o seu. Então, essa menina, ela fez isso do nada? O que ela está assistindo? Quem ela está ouvindo? Com quem ela está aprendendo? Consegue entender? Um exemplo é esse desenho aí.
que ensina a matar os amiguinhos. Fica possessa e mata os amiguinhos. Na escolinha mesmo, acho que faz uns 2 anos atrás, uma menininha, ela deu na fuça da outra e falou lá uma palavra. Fomos acionadas ali, chamamos ela, porque isso é, né, toda aquela... É porque o papai faz com a mamãe. Interessante. Aí você tem que orar pelas tias das escolinhas. Ore por nós, porque nós precisamos de muita oração. Que aí você tem que fazer assim, então, isso é errado. Não, mas o papai faz com a mamãe, o papai xinga a mamãe, o papai bate na mamãe. Querida, mas isso não é o certo. Não. Então, ela foi reproduzir na escolinha com outra criança aquilo que o pai faz com a mãe. Criança é uma câmera com perninhas. Ela vai fazer exatamente aquilo que você está fazendo. Ela vai imitar. Se o pai xinga, ofende, fala palavrão, bate na mãe, é contenda, eles saem imitando. Eles vão reproduzir aquilo que eles estão vendo, porque eles acham que aquilo é o certo, aquilo é o correto. E não é. E tem muitos outros casos que nós pegamos na escolinha de padrões repetitivos. As crianças estavam apenas repetindo aquilo que eles viam dentro de casa. Então, essa menina aí da escola do Davi, ela não fez isso do nada. Foi um laço do diabo, foi uma opressão, uma possessão que tomou ela. Porque se ela me fura... o Davi falou que o Davi, ele é bem detalhista quando ele vai contar uma história. E ele falou que foi bem aqui. Então, imagina se algo com ponta, uma tesoura, entra numa menina. Ela morre na hora ali. Ela vai morrer. Olha a tragédia. Por isso que o nosso papel não é orar apenas pelos nossos filhos, mas pelas outras crianças, pela escola. Senhor, guarda a escola. Já pensou você ter que chamar o pai e a mãe e falar, sua filha sofreu Como você explica isso? Sem contar que a vida de ambas são destruídas, né? De quem cometeu e de quem sofreu o ataque. Crianças precoces dentro da escola, que fala em namorar, que fala em... Teve uma criança, uma vez, falou para o Davi que ela tem 2 namorados. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, para com essa história aí. Jesus, céu, abre essa oportunidade de ter escola, homeschool, né, dentro de casa, porque está difícil. Não, mamãe, ela falou que tem 2 namorados. Falei, meu filho, não, querido, volta aqui, não. Isso é errado, criança tem que ser criança. Criança, saudável, que brinca. Então, nosso papel é estar atento com as nossas crianças, com o que eles estão ouvindo, assistindo, com as amizades. Cuidado com as amizades. Eles vão reproduzir dentro da sua casa, tenha os princípios e os valores, tenha atitudes do reino. O tanto de pai que a escolinha coloca em fria. Como assim, pastor? Porque lá na escolinha nós pregamos, ensinamos, e eles falam dos pais, assim, criança não tem filtro, né? Então, às vezes, a tia está dando aula ali, e eles simplesmente soltam. Tia, você não sabe. Querida, agora, não, tia, você não sabe. Hoje a mamãe colocou o papai para dormir fora de casa, tia. Não, meu amor. Aí as outras crianças ficam toda... Como assim a sua mãe fez isso? Aí é desse jeito. É desse jeito. Aí a escola inteira consegue saber o que aconteceu dentro da sua casa. E foi o seu filho que te expôs. É exatamente isso. Tem casos e casos dentro da escolinha que as tias têm que dar sabe? Contorna, porque eles vão esquecer da palavra e eles vão ficar com a história daquela criança e vão falar para os pais e vai correr. Então, contorna,
né? Então, o que nós fazemos? Tiramos essa criança da sala, que meu amor, em nome de Jesus, ó, o pastor, a pastora vai conversar com o seu papai, com a sua mamãe, isso está errado, esse é o não é. E crianças também, que estão ali aprendendo, estão atentos à palavra, e quando eles veem dentro de casa um comportamento errado do pai e da mãe, o que eles falam? Isso está errado, não é isso que eu aprendi na igreja. E está certo, porque esse é o nosso papel, é ensinar a criança. E ela precisa sim confrontar o pai e a mãe quando eles estão errados. Não é desrespeitar, mas é dizer, olha, não é isso que a palavra ensina, isso está errado. E você pode falar assim, não, pastora, meu Deus, Deus me livre, eu tenho um bebê. Mas esse bebê vai crescer. Ele vai crescer, e principalmente o bebê que fala, né? Meu Deus, eles dão detalhes importantíssimos de como é a sua casa, de como que funcionam as coisas dentro da sua casa. Então, tem que tomar cuidado. Vamos ter essa atenção. Aqui diz assim, não é plano... Aqui, ó, homens e mulheres que dizem não conseguir controlar esses desejos incontroláveis, essa raiva, essa ira, discussão, briga dentro de casa. Você consegue. Com a palavra você consegue. Homens que dizem eu não consigo vencer esse vício, mulheres que eu não consigo vencer isso, você consegue. Uma vez a bispa me parou e disse assim, Jéssica, se você não tem força de mudar por você, ela fez eu olhar para os meus filhos, olhe para eles, mude por eles. Aquilo virou uma chave dentro de mim. Porque às vezes você olha para você e fala assim, eu não tenho força de vencer isso. Mas quando você olha para os seus filhos, ah, Senhor, eu encontrei a força. Porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Eu não quero que os meus filhos vivam o que eu vivi. Não, eu não quero. Então eu encontro a força. E é isso que o Senhor nos ensina. Vença as guerras que você não vence, eles terão que vencer. Então você precisa ter na ponta do lápis o que você não quer para os seus filhos. E tem que ensinar agora. É agora que você tem que ensinar. Através do ensino e através do seu comportamento dentro de casa. Sendo esse guardião, essa guardiã, que está ali atento a tudo o que eles estão assistindo, o que eles estão ouvindo. Por que ele está tendo esse comportamento? Por que ele está falando desse jeito? Os meus filhos, eles estudam numa escola que é 90% da cultura chinesa, né? Nos primeiros ali, isso às vezes tem que corrigir, eles querem comer igualzinho. É a cultura deles, né? A cultura de cada país, que abaixa o ombro e... Criança, não faz isso. Não faz isso, criança, não faz isso. Coma direito. Entendeu? É desse jeito. Às vezes vem com as palavras, né, na língua chinesa. O que significa isso? Não fala. E aí eles eles acham que eu não entendo, né? Coloca um Google Tradutor. Tem microfone para quê no Google Tradutor? Repete essa palavra aqui de novo para mim. Vai, não brinca. Estou atenta, não faça isso. Esse é o nosso papel. De guardar os nossos filhos, guardar a mente, guardar o que eles estão aí correndo perigo, né? Porque os nossos filhos estão correndo perigo a todo momento. Meu Deus amado, a todo momento, as nossas crianças, elas correm perigo. Por isso que nós temos que sempre estar orando, Senhor, livra as crianças. Onde tiver uma criança sofrendo agora, Senhor, livra, né? Que caso, foi o caso agora, né? Triste que está aí esse burburinho, toda essa situação da mãe que matou a bebezinha de 15 dias, né? Não dá nem para pensar sobre isso. A maldade, o nível da maldade que chegou, né, à humanidade. Então, e a boa notícia é que essa bebezinha, ela voltou para os braços do pai, né? Ela está lá com Jesus, está sendo cuidada, está bem, mas não dá. Então, tem pessoas muito
muito perversas neste mundo, muito. Tem pessoas perversas que querem fazer o mal, são dominadas pelo mal. Por isso que nós temos que estar atentos para que isso não atinja a nossa vida, a nossa casa e nem as nossas crianças, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Reflita esse momento, né, sobre essa palavra. Talvez você está aí dentro de casa, está sendo negligente, está vendo, deixa os seus filhos escolherem aí o que eles querem, fazer o que eles querem, né? Eles que decidem o que eles querem comer, o que querem vestir, onde querem ir. Isso não é educar e ensinar. Você está estragando? Não. A bispa ensina isso desde quando as nossas crianças nasceram. Quem passa o paladar são os pais. Eu tinha muita dificuldade de comer legumes, mas eu vou comer, porque senão eles vão ver que eu não como e vão falar, eu não como porque você não come, não vai falar isso para mim não. Então vamos comer legumes. Então, nós que ensinamos, nós que moldamos, nós que estamos ali ensinando o dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas ações. As nossas crianças precisam ouvir mais não do que sim. Essa é a verdade. Eles precisam ouvir mais nãos do que sim. Eles precisam de não, eles precisam de limites. Quantas crianças na escolinha que elas vêm de um lar onde não tem limites e quando elas escutam das tias, não, agora não é hora, o olho dela chega até ficar assim, ó. Aquilo é lindo para ela. Porque ela está pedindo que é separada. Me pare, puxe, coloca um limite em mim. Então, não, as nossas crianças não podem fazer o que eles querem. Eles não podem comer o que eles querem. Assistirem o que eles querem, não. Tem uma regra, tem uma ordem, tem princípios e tem valores. E eu estipulo isso dentro de casa. São os pais que fazem, né, que tem esse papel fundamental dentro de casa. Ensine a criança o caminho em que ela deve andar. Com seus olhos fechados, peça para o Senhor trazer a luz. Talvez tem tanta coisa acontecendo dentro da sua casa. Talvez você tenha jovens aí dentro de casa que são viciados naqueles... tem uns desenhos em quadrinhos, não sei se é japonês, chinês, que eu esqueci o nome agora, é Naruto, alguma coisa assim. Nossa, eu combati muito isso aqui na escolinha. Que teve uma época que a criançada, os adolescentes, só era Naruto. Eu falei, acabou esse negócio aí. Quando você vai investigar um pouquinho mais, é uma coisa assim horrorosa. Tem outros tipos de desenhos e séries que você fala, não, querido, não, isso não pode. Então, o que será que talvez está acontecendo aí? Está acontecendo aí na sua cara, tá assim, ó. Tá próximo do perigo, tá cheirando o perigo, e você está ignorando. Não, deixa. Não, deixa. Deixa, não vou mexer com isso. Não faça isso. Não faça isso com a sua vida, não faça isso com a sua família. Tem muitos pais que eles estão empurrando os filhos para o buraco. Tá assim, chutando para o buraco. Não estão corrigindo, não estão ensinando, não estão mostrando. Não faça isso. Corrija, vai confrontar, proíba, não, converse, ajude, ensine, explique o porquê não, né? Porque não basta você dizer, por que não? Você tem que explicar por que não. Porque aqui tem coisas que não são saudáveis para você. Na Bíblia Paulo diz, meu querido, que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Há caminhos, meu amor, que parecem ser a melhor opção de vida, mas no final, meu amor, vai te levar à morte, à destruição. E é isso que o papai e a mamãe não quer para você, morte e destruição. Então, aqui está o porquê não, porque isso não é saudável para você. Não é saudável você assistir esse conteúdo, não é saudável você agir dessa maneira, não é saudável você ter esse comportamento, isso não é saudável. Por isso que o Senhor deu essa autoridade para o pai e para a mãe. E eu faço uso dela agora. Acabou isso dentro de casa. Isso não é saudável. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado.
Obrigado por esta palavra. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que neste dia, que o Senhor abra o entendimento, abra os olhos do entendimento de cada pai, de cada mãe, para que eles possam ver o que é que está errado dentro de casa. Qual é a mensagem que eles estão passando, a mensagem errada, por isso que eles estão tendo um resultado totalmente contrário daquilo que eles têm buscado, porque a mensagem está sendo errada. Senhor, guarda os lares. Senhor, abre os olhos do entendimento, ajude cada pai, cada mãe ver o que está entrando dentro de casa, está ali entrando através da televisão, do celular, das amizades, dos livros, e eles não estão vendo. Ajude esses pais a estarem atentos com o comportamento, porque muda o pensamento, muda o comportamento. Senhor, quantos casos que nós já conhecemos que jovens se desviaram dentro da igreja, porque não tiveram ali guardiões para orientar, para ensinar, para mostrar, e foram levados. Não, Senhor, livra os nossos jovens da mentira, do engano. Livra as nossas crianças, Senhor, da mentira, do engano. Livra, Senhor, nenhuma ferramenta preparada contra as nossas crianças não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Senhor, passa com teu sangue sobre cada família. Passa com teu sangue sobre as famílias. Passa com teu sangue sobre as famílias, Senhor. Guarda as famílias, livra, meu Deus, as nossas crianças, livra as nossas crianças por onde eles passarem, livra as nossas crianças das escolas, das amizades, das influências, livra as nossas crianças, meu Deus, do mal, da doença, da morte, da destruição, meu Deus, de se machucarem, de se ferirem, livra as nossas crianças, Senhor, guarda a entrada, guarda a saída da alma, nós pedimos ao Senhor, guarda, Senhor, eu apresento as nossas crianças ao Senhor, e eu peço, guarda a entrada e a saída da alma das nossas crianças, meu Deus, guarda a alma, guarda, Senhor, as nossas crianças, guarda a mente, guarda o coração, proteja as nossas crianças, livra do mal, Senhor, livra do mal, livra das ciladas e das armadilhas do diabo, guarda as nossas crianças, guarda o futuro, meu Deus, eu peço a tua unção sobre eles, eu declaro que eles são poderosos, vencedores, abençoados, eu declaro que eles crescerão saudáveis, cheios de poder, de unção, eu declaro que as nossas crianças profetizarão, pregarão, louvarão, adorarão o Senhor, eu declaro que todas as nossas crianças se casarão e vão dar o primeiro beijo no altar. Eu declaro que as nossas crianças nunca conhecerão a imoralidade, o pecado, eles nunca conhecerão o divórcio, eles nunca conhecerão a briga, a contenda, a agressão, eles nunca conhecerão a miséria, em nome de Jesus. Eu declaro que as nossas crianças são poderosas, elas são poderosas, eles são abençoados, eles terão um futuro poderoso, eles terão um futuro abençoado, eles serão prósperos em todas as áreas, meu Deus, eles serão prósperos na vida espiritual, eles terão um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, são cheios de temor, eles terão um casamento abençoado, de glória, de poder, eles se casarão apenas uma vez e terão a sua família, gerarão filhos perfeitos, saudáveis, abençoados para a glória de Deus. Eles são poderosos, abençoados. A bênção está sobre as nossas crianças de geração em geração. Nós seremos abençoados em nome de Jesus. Eu abençoo as nossas crianças e eu peço, Senhor, livra do mal, Senhor, livra do mal, Jesus, livra do mal, Jesus, as nossas crianças, os nossos jovens, os lares, as famílias. Eu peço, Senhor, que essa palavra
Traga clareza, profundidade, meu Deus, e que saia daqui pais, homens e mulheres determinados a serem esses guardiões que vão guardar a entrada e a saída da alma, do que as crianças estão vendo, assistindo, com quem estão andando, com quem eles estão falando, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro lares cheios do Espírito Santo, lares que são verdadeiras fortalezas, onde o mal não pode entrar, onde o mal não tem permissão para entrar, porque é uma fortaleza, é protegida, guardada pelo Senhor. Eu declaro os lares e famílias guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, louvado seja o teu santo nome por tudo, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.